Acharam o Evangelho de Lucas, capítulo 10? Vamos ler a partir do versículo de número 30. Jesus respondeu: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de assaltantes, que o roubaram e depois de espancá-lo foram embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, vendo-o, passou distante. De igual modo, também um levita, chegando àquele lugar, e quando o viu, também passou de longe. Mas um samaritano que ia de viagem aproximou-se e, vendo-o, encheu-se de compaixão. Aproximou-se dele, enfaixou suas feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua própria montaria, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 denários, entregou-os ao hospedeiro e disse: cuida dele, quando eu voltar, te pagarei tudo o que gastares a mais. Amém? Louvado seja Deus. A palavra do Senhor nosso Deus, que é viva, eficaz, mais poderosa que uma espada de 2 cortes, 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir, ou seja, compreender o mais profundo do nosso coração. O que a palavra de Deus ela nos passa a respeito de informação? Primeiro, ela nos fala a respeito de um viajor, um homem que empreendeu uma viagem. E esta viagem foi de Jerusalém para Jericó. Jerusalém de Jericó distava cerca de aproximadamente 30 quilômetros, não é? E geograficamente, Jerusalém está colocado num plano geográfico mais elevado. Jericó, porém, está num plano mais inferior. Por isso, Jesus usa a palavra assim, descia o homem de Jerusalém para Jericó. Mas se nós pararmos aí um pouquinho, analisarmos as coisas, não somente do lado histórico, do lado do acontecimento, do lado da narração, olha, o Senhor está contando uma história, não é? Ele fala, um fato, aconteceu isso, não é? O Senhor estava dizendo isso, não? Um certo homem desceu assim, 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 assim. Então, se nós pararmos somente agora nesse pedacinho e darmos uma olhada para o mundo espiritual, nós vamos procurar entender alguma coisa. Por que que Jesus Cristo disse que um homem saiu de Jerusalém? Por quê? Porque não é bom sair de Jerusalém. Não somente, não é? Essa Jerusalém que nós temos aqui, a terrena, mas nós temos na Bíblia a chamada Jerusalém Celestial. E é o lugar que nós almejamos ir. É o lugar que nós buscamos para estarmos na presença do Senhor nosso Deus. Então Jerusalém representa a sua adoração a Deus, o seu tempo que você pode passar na presença de Deus, o teu servir a Deus, a tua vida com Deus, não é? Tudo aquilo que você faz e que envolve Deus pode estar representado aí pela palavra Jerusalém. E ir para Jericó também não é bom. Por quê? Porque Jericó, amados, nos tempos da conquista de Israel, na terra de Canaã, Jericó foi a primeira cidade que Israel teve que enfrentar. E seus muros eram muros fortíssimos, não é? Havia 2 espécies de muralhas, enfim, era uma cidade extremamente fortificada. Os habitantes daquela terra eram habitantes violentíssimos e eram homens mesmo de guerra. Aí o Senhor, ele disse para Josué, olha, não se preocupe com a fortaleza da cidade. Vocês se preocupem em obedecer aquilo que eu digo, e a cidade ela vai cair por terra e vocês vão invadir essa cidade. Até então, amados, todos os estudos feitos a respeito de Jericó nos mostrava algo assim, era impossível alguém invadir aquela cidade. Primeiro que a cidade era uma espécie de armadilha, não é? Ela tinha sua primeira muralha, e essa muralha ela tinha cerca de 3 a 3,5 metros de largura. Era a largura da muralha. Olha, nós temos aqui 3,30 metros da parede até aqui. Eu digo isso porque foi eu que construí, tá? Com a ajuda dos irmãos, eu tenho a medida. Mas 3,30, olha, essa era a largura do muro. Porém, quando se rompia o primeiro muro, havia uma vala aí, cerca de 20 metros, e havia a segunda muralha, com a mesma largura. Então, quando se rompia a muralha, achava-se que entrou na cidade. Na verdade, se caía numa armadilha. E aonde, então, eles
acabavam vencendo todos os seus inimigos, e a cidade então era tida como uma cidade intransponível. A primeira porta que se entrava nela não dava acesso à segunda porta. A segunda porta era localizada em outro lugar. Então, de maneira que, de toda forma que se invadisse Jericó, acabaria, não é, caindo nas mãos do inimigo, que estavam ocultos na segunda muralha. Era uma estratégia, não é, que o pessoal lá da época criou. E Deus sabia disso. E Deus disse então para o povo: olha, vocês não vão conseguir, pela força do seu braço, não é, pela estrutura que vocês têm hoje, invadir esta cidade. Mas eu quero que vocês o façam, então eu os ajudarei. E assim, quando você lê o livro de Josué, você vai entender aquilo que Deus fez, e aquelas muralhas, elas acabaram ruindo, não é? E o povo de Israel pôde ali invadir. E no capítulo 6, do versículo 26 do livro de Josué, Josué profere uma sentença, não é? Quando as muralhas caem, quando eles invadem, destroem todo o inimigo, Josué profere uma sentença e diz assim: ó, maldito todo aquele que edificar essa cidade, seja maldito aquele que levantar essa cidade novamente. E quando ele fizer isso, que ele puser a porta, o seu primogênito morrerá. E teve um rei que na verdade fez isso. Ele se engraçou por Jericó, achou estrutura maravilhosa, achou engenharia, algo assim, não é? Uma coisa assim que até para a época, não é? Era algo grandioso, e ele reedificou a cidade. E quando ele colocou as portas, seu filho primogênito morreu. Então, amados, aprendemos também que existem pessoas que estão dispostas a pagar o preço da maldição. Estão pessoas dispostas a enfrentar, ou mesmo afrontar, ou mesmo desafiar as leis de Deus. Aquilo que o Senhor disse que é errado. O Senhor disse que não era para fazer, o Senhor disse que não era dessa forma. Mas existem pessoas, e pessoas com a disposição de alma, não é, muito grande, para desafiar, os critérios de Deus, a vontade de Deus. E eu acho que isso não é muito bom, porque todos aqueles que dessa forma agiram na Bíblia tiveram fins trágicos, não é? Fins e situações, enfrentaram situações muito difíceis, porque a Bíblia diz que na verdade dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Mas Jericó foi reedificada, não é? Foi levantada, talvez não com aquela estrutura que estivesse, mas a sua cidade foi totalmente reedificada. E o próprio Cristo também passou por Jericó, curou um cego lá no portal de Jericó, na cidade lá também de Jericó, onde estava Zaqueu. Jesus Cristo também fez uma obra maravilhosa, restaurou a família dele, salvou Zaqueu. Enfim, muitas coisas boas aconteceram ali. Mas nesse momento a Bíblia nos diz que de Jerusalém para Jericó não é um bom caminho, ou seja, não é uma boa decisão. Então você permaneça em Jerusalém, permaneça na presença de Deus, permaneça na vontade de Deus, na palavra de Deus, permaneça na vocação com a qual você foi chamado, não é? Permaneça então buscando as coisas de Deus, procurando conhecer a Deus. E Jerusalém representa tudo isso. Jericó já representa as coisas contrárias aos valores de Deus, não é? E o Jesus Cristo então disse: olha, esse homem ele descia. Então já mostra também um declínio, a pessoa está descendo, você não está crescendo, você não está tendo uma ascensão, pelo contrário, não é? O homem estava praticando aí uma descida. Mas até então é uma viagem, Jesus Cristo estava falando de uma viagem, porque o intuito dele justamente era explicar, né, aos versículos anteriores, aquele jovem que se posicionou diante dele, perguntou a respeito da salvação, e Jesus Cristo estava falando sobre o amor ao próximo. Então ele cita exatamente essa passagem aqui. E a Bíblia nos diz que este homem, ele caiu na mão de assaltantes. Amados, uma coisa que é tomada de assalto é uma coisa repentina. Não é uma coisa que, por exemplo, você tem até uma expectativa, né? Na cidade de São Paulo, a gente parece que anda na expectativa de talvez ser assaltado, não é isso? Ah, não vou por ali não. Então a gente está sempre assim, meio que alerta. A Bíblia não nos fala sobre esse alerta desse homem. Não havia isso. E ele caiu na mão dos assaltantes, que deram aquela investida, né, sobre a vida dele, e o tomaram então ali até de surpresa. Sabe, queridos, quantas vezes nós somos tomados de surpresa pelos problemas da vida, pelas situações que se levantam,
por aquilo que se forma na nossa vida. Sabe, queridos, as dificuldades que nós enfrentamos, as lutas que muitas vezes nós passamos e que elas chegam, elas se apresentam de repente na nossa vida. E nós somos praticamente tomados de assalto. E sabe o que aconteceu? A Bíblia fala assim que quando eles investiram contra ele, eles o despojaram. E a Bíblia fala, despojar significa tirar aquilo que se tem de valor. Tomar o despojo de um povo, tomar o despojo de uma cidade, segundo, não é, os critérios bíblicos, segundo a visão bíblica, é invadir e tomar aquilo que é de valor. Então aquilo que aquele homem possuía, ou que ele carregava ali de valor, lhe foram tirados, lhe foram tomados ali naquela hora. E a Bíblia também usa a palavra despir. Despiram-no. Tirar também as suas vestes. Deixá-lo num estado lastimável e também numa situação vergonhosa e de humilhação. E a palavra de Deus, ela nos diz algo interessante. Após esse acontecimento, o homem ficou meio morto. Meio morto. E não lhe tiraram a vida, mas a agressão, o espancamento, a violência com que ele foi tomado, deixou ele meio morto. E se nós analisarmos assim uma pessoa que, por exemplo, nós olhamos, puxa vida, essa pessoa está quase morrendo, a pessoa está sem forças, não é isso? A pessoa está sem condições de reação. A pessoa, ela está assim, praticamente sem uma estrutura emocional para poder se levantar, para poder caminhar. A pessoa está completamente perdida, ou seja, ela está entregue. Esse termo diz que ela saiu da condição natural e normal dela e entrou no processo de declínio na vida. Amados, o dia a dia nosso não é fácil. E muitas vezes coisas desse nível podem acontecer conosco. Às vezes nós estamos tão bem, não é isso? De repente chega uma notícia, nós somos repentinamente, essa notícia arrebenta com a gente. Às vezes a pessoa chega lá no dia de trabalho, tudo bem, já planejou a semana, isso, chegou lá, falou, olha, por favor, dá uma visitinha lá no RH. E aí chega lá, olha, você não faz mais parte, não é mais interessante para a empresa, você está dispensado, né? Está aqui os seus papéis, você vai cumprir aí os tempos aí determinados pela lei. E aquilo muitas vezes nos toma. De outra forma também, as pessoas quando investem contra a tua vida, com palavras agressivas, com situações destruidoras, essas podem trazer para você o quê? Podem trazer para você um momento, sabe, que vai te desfigurar. Vai criar uma situação na tua vida muito difícil. As humilhações, as sentenças que são lançadas, né? As palavras que são ditas, as mentiras que são levantadas, também é uma forma de estabelecer o quê? De destituir você de seus valores, daquilo que você é, daquilo que você preza, daquilo que você luta. E isso muitas vezes acontece, e você então passa a sofrer. E essas ações, amados, muitas vezes até interferem no nosso emocional, de maneira que a nossa alma se abate. Então nós ficamos assim, olha, sem reação. Vem um desânimo, sabe? Nós perdemos as forças e ficamos às vezes sem condição de uma reação, de tomar uma atitude, né? de reprogramar a nossa vida novamente. Então nós precisamos buscar fôlego, buscar novamente aí a saúde. Nós precisamos de tempo, mas nem sempre isso é possível. Nesse caso aqui, começaram a acontecer coisas. A Bíblia nos diz assim, olha, por um acaso passou um sacerdote, passou um representante religioso lá na época, e Jesus Cristo disse que ele observou aquela situação, ele viu, e quando ele viu, ele se assustou, e ele fugiu daquela situação. Sabe, amados, a religião, ela não tem a força que nós pensamos que tem. Sabia disso? Muitas vezes a religião nos trai, muitas vezes a religião nos abandona.
Por isso que a Bíblia nos diz que Jesus Cristo, ele não é uma religião. Jesus Cristo não é uma religião. E é por isso que os representantes religiosos, quantas vezes nós precisamos da religião e ela não nos ajuda. Mas a Bíblia vai colocar aqui, através da vida de Jesus Cristo, um personagem. E ele não simboliza a religião. De igual forma também passa um sacerdote, um levita agora. Não um sacerdote, mas agora um levita. Amados, os levitas naquela época, eles cuidavam de todo o sistema doutrinário. Todo o cuidado e zelo da obra e do trabalho era com eles. Foi uma determinação de Deus. Mas Deus determinou que se fizesse assim. A forma como começaram a fazer é que mudou. Mas a forma que Deus fez era a forma boa. Mas veio os dogmas, não é? Veio os ensinamentos religiosos, veio os acréscimos pessoais, veio as interpretações humanas. E tornaram então o caminho de Deus extremamente difícil. Mas esse também, que representa a parte doutrinária, também passou longe. E Jesus Cristo disse assim, olha, o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, quando ele vê a luta, ele foge, ele bate em retirada. Por quê? Porque o mercenário, amados, ele quer o que é bom. Ele quer a gordura. Ele não quer os problemas. Ele não quer a luta. Porque ele não tem disposição para enfrentar a luta. E a Bíblia nos diz que agora sim, passa um samaritano. Uma pessoa que também se aproximou, veio da mesma forma, do mesmo caminho, mas agora a situação é diferente. A atitude dele é diferente. Ele, enquanto os outros viram, se assustaram, primeiro ele não se assustou, porque ele olhou para a necessidade. Enquanto os outros se afastaram e fugiram, ele se aproximou. Então você pode acompanhar pelo texto, olha que bonito, ó. Diz assim, ó. Mas o samaritano, que também é de viagem, aproximou-se. Ele se aproximou-se, vendo, aproximou-se, não fugiu. Meu irmão e minha irmã, quantas vezes